Olá, queridos alunos. Vamos começar mais uma aula de História, ainda tratando sobre as independências na América Espanhola, no livro didático Araribá mais História. Que vão as orientações para a aula dessa semana. Vocês irão assistir a esse vídeo, acompanhar com o livro didático a página 89 e 90, que é Independências na América Espanhola e Agitação Política nas Colônias. Nessa primeira aula, vocês irão fazer um relatório da página 89, descrevendo as ideias liberais que estavam em circulação na América Espanhola. Então, dentro desse texto, vai estar descrito quais eram essas ideias liberais. E vocês irão passar, então, no caderno de vocês, fotografar e enviar para a professora. Terá outras atividades ainda sobre esse mesmo tema. Bom, aqui vai o resumo da aula anterior. Nós estávamos vendo sobre o quê? A Era Napoleônica. E o que foi essa Era Napoleônica, né? Quando que ela ocorreu? Então, a Era Napoleônica ocorreu de 1799 a 1815. Inicia-se com o golpe de 18 de Brumário e termina com a derrota de Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo, como vocês já viram na aula anterior, conforme orientação e vídeo anexado. Napoleão chegou ao poder apoiado pela burguesia e pelo exército, pois o seu governo seria a garantia da continuação dos ideais da Revolução Francesa. E a Era Napoleônica teve várias fases. E quais foram essas fases? Então, para fins de estudo, podemos dividir a Era Napoleônica nas seguintes fases. Consulado, que foi um período de 1799 a 1804. Império Napoleônico, que foi de 1804 a 1815. E o Governo dos 100 Dias, foi dia 20 de 3 de 1815 a 8 de 7 de 1815, conforme vocês viram na aula anterior. Ainda dando sequência nesse período, nós vamos começar a ver um pouquinho sobre as independências na América Espanhola. Então, ao longo do século XIX, as colônias hispano-americanas obtiveram sua independência. O descontentamento que a maior parte dos habitantes das colônias sentia em relação às medidas políticas e econômicas impostas pela metrópole espanhola, assim como a disseminação de ideias liberais entre aqueles que viriam a se tornar os líderes dos movimentos pela independência, são pontos que devem ser destacados quando nos dedicamos a estudar esses processos. Os ideais liberais que estavam em circulação na América Espanhola no período que antecedeu as guerras pela independência eram, de maneira geral, relacionadas à liberdade política, em reação à opressão que o governo da metrópole impunha às colônias, e à liberdade econômica. Os habitantes das colônias hispano-americanas desejavam liberdade para estabelecer relações comerciais com qualquer parte do mundo. Enquanto eles ficavam apenas nas mãos, né? Quem ditava as regras, as normas todas comerciais eram as metrópoles. Então, as colônias, tudo que acontecia na colônia tinha que dar satisfação ou enviar, né, no caso, valores, todas essas coisas para a metrópole. Assim, a liberdade era uma aspiração bastante difundida nas colônias. Estados Unidos e Haiti, com sua emancipação, já haviam provado que a independência era um projeto possível. É igual nós aqui no Brasil, que nós vamos ver na próxima semana sobre a independência também, né, da metrópole aqui do Brasil. Porque aqui, Brasil, a colônia da onde? De Portugal. Né? Então, tudo que a gente fazia aqui, a gente tinha que mandar tudo para a metrópole, que era Portugal. Aqui, no caso, nós ainda estamos falando sobre a independência da América Espanhola, né? A agitação política nas colônias era algo crescente, né? Que eles estavam muito descontentes. Então, em 1808, Napoleão ocupou a Espanha
e nomeou seu irmão, José Bonaparte, como novo governante do país, para tentar resistir aos franceses, discutir os rumos a serem tomados e exercer o poder na ausência do rei. O movimento popular espanhol organizou as chamadas juntas de governo. O clima de agitação política chegou às colônias hispano-americanas, nas mais diversas cidades, como Buenos Aires, La Paz e Bogotá. Representantes das elites também passaram a se reunir em juntas de governo com o tempo, especialmente a partir de 1810. As juntas começaram a fazer o quê? Reivindicar maior autonomia comercial para as colônias. Elas não queriam ficar presos nas regras rígidas das metrópoles, né? Elas queriam uma independência. Entre 1810 e 1815, crioulos e chapetones lideraram tentativas de independência nas capitanias da Venezuela e do Chile, e nos vice-reinos do Rio da Prata e da Nova Espanha. Para eles, a independência representava o quê? Liberdade política e econômica, para estabelecer seus parceiros comerciais e atuar de maneira autônoma no mercado internacional. Ter a liberdade de comprar e vender sem precisar dar satisfação para a metrópole. As guerras pela independência nas colônias hispano-americanas foram longas, caracterizando-se pelos altos e baixos nas batalhas, com derrotas e vitórias sofridas por ambos os lados, os rebeldes que desejavam a independência e as forças leais à Espanha. E mais importante, apresentaram feições próprias em cada região. Nesse capítulo, vamos estudar os casos da independência do México, além de exemplos de processos de independência na América Central e na América do Sul. E ainda, na segunda aula desta semana, nós iremos tratar um pouquinho mais sobre as independências da América Espanhola. Então, o que vocês irão fazer? Na página 90, tem um mapa, as independências na América Espanhola. Lá localiza certinho como que foi acontecendo essas independências, né? E vocês irão desenhar esse mapa